Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso Conexão USA. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pelo carinho, para você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas e para quem vai acompanhar depois nas mídias sociais, no YouTube, para você que vai replicar essa informação e vai colaborar conosco, porque afinal de contas a gente só faz aqui o Conexão USA junto com todos vocês que nos acompanham. Aliás, muito obrigado pela audiência, pela participação de todos, né, pelo feedback que a gente tem recebido. Muita gente manda sugestão de pauta, de assunto, perguntas. Fique à vontade. Estamos aqui para trocar informações e para levar principalmente oportunidade de negócios para você, meu amigo produtor empresário rural brasileiro. E hoje eu vou receber novamente o nosso CEO do Grupo Explore, meu amigo César Coutinho, vai dividir aqui a tela comigo. E eu vou fazer diferente, Coutinho. Sou sempre eu que apresento, na verdade, né, os nossos convidados, os nossos colunistas, os nossos parceiros. E hoje eu vou deixar para você fazer essa honra de apresentar para a gente. Eu vou só dar o pequeno e único spoiler aqui, que é o Paulo Lofredo, que está dividindo também a partir de agora a tela aqui conosco. Mas apresenta para o nosso público, por favor, esse nosso convidado ilustre aqui por Conexão USA, Explore Group Notícias Agrícolas. Seja mais uma vez bem-vindo, meu amigo. Márcio, é sempre um prazer, estar participando do Conexão USA, né? E você me deixa muito à vontade quando estamos juntos aqui. E é um prazer ter você como amigo, ter você como parceiro, ter você como uma pessoa maravilhosa que você é. E também aqui, eu acho que o Conexão USA, ele se caracteriza pela competência do grupo e pela qualidade das pessoas, porque eu acho que você tem isso muito claro dentro do grupo. Então, eu tenho um prazer imenso de apresentar a vocês o Paulo Freda, que antes era Paulo Freta, e agora é Paulo Freda, né? Então, esse é o primeiro detalhe importante, né? Em função da sua cidadania italiana. Todos sabem que no Brasil, não sei se no Brasil ou no mundo, os italianos, quando chegavam, imigravam, né? Eles, muitas vezes, os escrivãos não sabiam certo escrever o nome do italiano e confundiam esse nome. Então, quando o Paulo foi obter a cidadania italiana, lá logicamente, no local de origem da família, o nome de fato era Paulo Lofreda. Essa é a primeira curiosidade do Paulo. Paulo é um amigo que eu tenho, o Márcio, há uns 30 anos, pelo menos, 25 anos, talvez, não sei ao certo, o tempo passa rápido. Paulo Alfredo é um amigo que eu conheci quando éramos concorrentes. Exatamente, nós éramos concorrentes. Eu dirigia a Vale Refeição, Grupo VR, uma empresa que eu ajudei na transição familiar e depois na venda para a Sodexo, da família Scheiman, que eu tenho muito prazer também em tê-los como pessoa do meu ciclo de amizade. E o Paulo eu conheci como concorrente, ele tinha uma empresa também que trabalhava por refeições convênio, e concorrência esta aqui virou uma relação de sim, concorrência, por que não? Eu acho que o concorrente, eu sempre gosto da concorrência porque ela nos faz crescer. Então, o Paulo foi um concorrente nosso. Depois eu saí da VR, tentei, através de uma empresa que eu passei a ser sócio, viabilizar a compra da empresa do Paulo, que ele vai falar, da Plan Valley, da época. Mas o Paulo sempre foi um astuto empresário e sabia do valor da empresa dele. E ao longo do tempo ele foi desenvolvendo, depois vendeu essa empresa para uma cooperativa francesa, que o Paulo pode detalhar o nome, vendeu muito bem, não é? E o Paulo continuou empreendendo, continuou empreendendo, continuou empreendendo. Eu nem sei ao certo tudo que ele faz, mas pelo menos também tem uma subadquirência das chamadas Ignet, muito grande no Brasil, também para desenvolver muito bem. Tem negócios imobiliários, nossa, tem um family office com os dois filhos dele, eu sou apaixonado no sentido positivo por eles, pelo Lucas e pelo Renan. E teve uma coincidência maior de todas, eu acho. Quando eu cheguei em Orlando, há 10 anos atrás, estava eu indo no Panera Bread, da Sun Lake. Quando eu entro no Panera Bread, quem eu vejo? Paulo Lofreda.
E o que é que ele estava fazendo lá? Ele estava justamente chegando lá, em um período muito coincidente com o meu, para morar nos Estados Unidos, da mesma cidade que era Orlando. E aí começamos a conversar, passamos um período trabalhando juntos, no espaço que ele tinha. Ele me abrigou na empresa. Comecei minha empresa depois, com a minha incubadora, acelerador de negócios, a US Business Solution, no espaço dele. E essa relação só veio consolidando, consolidando, consolidando. E é isso aí. O Paulo é uma pessoa que até uma semana atrás era meu vizinho, agora é um quase vizinho. E se eu for falar muito, Márcio, eu vou deixar a fala dele para ficar um pouco contida. E o Paulo também vamos chamar assim, foi presidente do Sebrae durante muito tempo e hoje é um VP de Relações Internacionais do Sebrae. Então, o Paulo é um empresário de multiface, não é? E é isso. Então, enriquece muito ter o Conexão VR, reforçado pelo Paulo Lofreda, e as novidades que nós poderemos contar do que nós estamos fazendo juntos no Conexão USA. É isso. Acho, Paulo, seja bem-vindo. Prazer imenso em falar contigo. Prazer imenso em tê-lo aqui. E desculpe ser tão prolixo, mas porque a sua história é muito longa, realmente, e muito recheada de coisas boas. Bom, obrigado, Coutinho, Márcio. Bom, o Coutinho ele me conhece bastante, então não posso nem mentir aqui, porque tudo que eu falo, ele já sabe o que é verdade e o que não é, mas a gente não costuma mentir, não, Coutinho. Muito obrigado pela referência. É um prazer estar com vocês aí no programa e estou à disposição para bater esse papo com vocês aí. Que legal, bacana. Paulo Lofreda, seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos falando para um público altamente especializado. Você conhece muito bem a força do agronegócio brasileiro. Nós exportamos, né, para mais de 180 países. Economicamente falando, né, e aí eu estou me referindo ao nosso PIB, ao Produto Interno Bruto, quase um terço de todas as riquezas do Brasil. Ou seja, o nosso público ele é muito trabalhador, muito resiliente e atento às novidades, às novas experiências, a transpor barreiras e a encontrar novas oportunidades, seja de investimentos, de negócios e até de serviços. E é por isso, Paulo, que nós gostaríamos, e esse episódio é dedicado exatamente a esse evento que vai acontecer agora em agosto. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o motivo, né, de onde veio essa ideia, se é a primeira vez, vamos falar um pouquinho, né, da dor, do gatilho, o que que motivou, na verdade, a Sebrae, você que está nos bastidores da Sebrae, né, que é a Central Brasileira do Setor de Serviços, explica um pouquinho da entidade para o nosso público e os motivos, principalmente, de vocês tomarem, na verdade, essa decisão de falar com o empresariado brasileiro que virá para cá, para os Estados Unidos, Miami e Washington, e também com o empresário local, com as instituições locais. Bom, primeiramente eu queria apresentar a Sebrae, que é uma entidade que foi criada em 2004. Eu sou um dos fundadores da Sebrae. Fui presidente da entidade por 12 anos, de 2004 a 2016, no ano que eu mudei aqui para os Estados Unidos. E a Sebrae é uma entidade que foi criada inicialmente para representar o setor de serviços. É uma entidade que é um guarda-chuva de várias outras entidades. Então, a Sebrae representa federações, sindicatos e associações do segmento de serviços, todas patronais. A entidade começou com o nome de Abrace, Associação Brasileira do Setor de Serviços, e depois, logo em seguida, ela foi transformada em Sebrae. Eu não sei se vocês, claro que a maioria das pessoas entende como funciona o sistema sindical brasileiro, mas existe uma discrepância entre os trabalhadores e os empresários, quando se trata de central sindical. Hoje existe uma isonomia entre confederações, federações e sindicatos, mas existe uma diferença quando se trata em central sindical. Central sindical do trabalhador hoje, ela representa muito mais do que qualquer sindicato e federação que está abaixo dela. E o lado do patronal, ele não tem esse lado de central sindical. Então a Sebrae foi criada justamente com essa ideia, para criar uma central empresarial de empresários do setor de serviços, para fazer um contraponto com as centrais sindicais dos trabalhadores. Não no contraponto de enfrentamento, mas um contraponto principalmente para que a gente possa ter os mesmos direitos e deveres das centrais sindicais dos trabalhadores. E com isso a Sebrae foi criada, foi transformada em central sindical. Nós demos entrada no Ministério do Trabalho
e estamos até hoje aguardando um posicionamento, porque o Ministério entende que esse segmento de central sindical é simplesmente para os trabalhadores, mas a lei é clara que tem que existir uma isonomia sindical entre os lados, e a gente tem muita esperança de conseguir concretizar essa transformação oficializar a Sebrae como uma central sindical. A Sebrae hoje tem 80 entidades abaixo dela, todas sindicatos e associações e federações. Essas entidades representam aproximadamente 1.650.000 empresas, que empregam aproximadamente 13 milhões e meio de funcionários e geram um faturamento de 1 bilhão e 700 milhões por ano. Então, é uma entidade muito representativa do segmento de atividade econômica. 23% estão abaixo da Sebrae, é um segmento muito bem representado. O setor de serviços no Brasil hoje, juntando ao comércio, porque o Brasil geralmente ele computa comércio e serviços, representa quase 72% do PIB nacional, por conta principalmente da desindustrialização que houve no Brasil, aí, que muitas coisas vêm de fora. Então, é um setor que expande a cada dia, cresce a cada dia com inovação, com tecnologia, agora com IA. Então, é uma entidade que realmente tem uma representação, acabou sendo uma referência para o setor de serviços em todos os lugares. E hoje a Sebrae se trabalha principalmente junto aos órgãos públicos, ao Congresso Nacional, para defender os interesses do setor de serviços e da sociedade brasileira de maneira geral. Só fazer um overview rapidamente da Sebrae. E em relação à missão empresarial, a Sebrae já desde 2004, quando foi fundada, nós fizemos várias missões empresariais, eu na época como presidente, acompanhando inclusive comitivas presidenciais do Brasil, e até a pandemia. Depois da pandemia, basicamente paralisou aí essa sequência de missões empresariais. Eu já não estava mais na Sebrae como presidente, e quando eu mudei para os Estados Unidos, o pessoal decidiu me colocar como relações internacionais, até porque eu estou fora do país, então fica mais fácil fazer essas conexões. E eu já estava devendo aí uma missão empresarial, a criação de uma missão para que pudesse trazer os empresários. Nós já fizemos missões para Roma, para o Japão, para a China, para o norte da África, para vários outros locais, algumas só a Sebrae organizando, outras acompanhando missões empresariais governamentais. E essa agora que a gente está programando para o final de agosto, para a última semana de agosto, é uma missão que visa principalmente trazer empresários para conhecer o mercado norte-americano e também mostrar o setor de serviços para empresários americanos e entidades americanas. Então, é uma missão que eu acho que vai ser muito produtiva. Nós temos parceria com o Sebrae, com a Apex. Essa missão ela vem encabeçada aí pelo senador Laércio Oliveira. O senador é oriundo do setor de serviços, é um empresário do setor de serviços que a Sebrae trabalhou muito para que ele pudesse chegar até onde está hoje. Começou como deputado, hoje é senador. Vamos trazer alguns deputados também ligados ao setor de serviços, e a maioria dos empresários que vão acompanhar são empresários de mão de obra intensiva, empresários de tecnologia, empresários do segmento de factoring e bancário. Eu acho que vai ser uma missão muito produtiva e que vai beneficiar ambos os lados, tanto os brasileiros que vêm para cá, como quem vai fazer intercâmbio com esses brasileiros. E só para finalizar, um dos objetivos dessa missão também é entender como está sendo a organização da Copa do Mundo de 2026 aqui nos Estados Unidos. Então, o setor de serviço brasileiro tem uma experiência vasta já em competições esportivas. Já aconteceu a Olimpíada, já aconteceu o Pan-Americano no Brasil, aconteceu a Copa do Mundo. Então, a gente tem uma experiência que, de repente, a gente pode até trocar informações com o mercado norte-americano. E em 2027 vai acontecer no Brasil o Campeonato Mundial Feminino de Futebol. Então, são oportunidades para ambos os lados, tanto do Brasil aqui prestar algum serviço para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, como também os americanos prestarem serviço no Brasil para a Copa do Mundo Feminina do Brasil. muito bem, Paulo, muito bem, Coutinho. Olha só que interessante, Coutinho, o que nós acabamos de ouvir aqui do Paulo, porque a gente está falando de uma área bastante sensível, altamente produtiva nos Estados Unidos.
é importante também do ponto de vista, né, de imigrantes, porque a gente está falando de serviços e a gente também sabe o quanto essa troca de experiências, né, ela é fundamental, até por crescimento de ambos os países, né, trocar não só na questão da tecnologia, dos próprios serviços, mas das associações, do ponto de vista das associações. Eu, Coutinho, você sabe muito bem, trabalho há mais de 20 anos, né, especialmente lá no Brasil, com grandes associações do agronegócio, e elas são extremamente importantes nesse processo que nós acabamos de ouvir. E quando há oportunidade de fazer, na verdade, essa relação bilateral se aproximar cada vez mais, num evento que vai acontecer, Coutinho, aqui nos Estados Unidos, aí do lado, né, de vocês dois que estão na Flórida, né, em Orlando, mas vai acontecer em Miami, depois, logo na sequência, o próximo passo será em Washington. Eu queria que você comentasse um pouquinho conosco, com o nosso público, Coutinho, sobre essa missão empresarial que você tem trocado muita informação de bastidores com o Paulo e com todo o time, e também, especialmente, dessa parceria estratégica, né, com o Conexão USA Explore Group. Márcio, vou trazer um pouco, fazer um histórico, um curto do Conexão USA, né? Quando nós, juntamente com o portal Notícias Agrícolas, tivemos essa ideia e tornou essa ideia realidade em relação à Conexão USA. E uma das coisas que você me convocou, me provocou, foi: Coutinho, escala o time, me ajuda a escalar o time. E agora, por favor, não me ache arrogante, né? Mas agora, na era Ancelotti aqui no Brasil, eu dei uma de Ancelotti. Eu convoquei um time maravilhoso de estrelas. Então, e esse time de estrelas, repito, de estrelas que são gente, de estrelas que querem ajudar, que querem contribuir, que querem melhorar o Brasil, como queremos mesmo morar, independente de estarmos morando nos Estados Unidos, nós temos uma paixão muito grande pelo nosso país. Então, eu vejo que a Conexão USA, Márcio, ele está realmente ficando consolidado. Ele consolidou, o grupo é uma confraria do bem, juntou um grupo de competências complementares, e quando o Paulo, amigo e empresário, me comentou comigo do evento e comentou comigo da possibilidade de que nós pudéssemos ter um espaço neste evento, eu disse: Paulo, será um prazer. Então, nós nos inserirmos através do Conexão USA, através do Explore Group, da Explore Immigration Law Firm, nos inserirmos nesse evento do setor de serviços, é um prazer. Eu vejo que a minha essência na pessoa física jurídica é de lidar com internacionalização de negócios, com negócios bilaterais, né, seja Brasil, Estados Unidos, Emirados Árabes, e contribuir com as comunidades, com segmentos de negócio, como esperamos que estejamos contribuindo com o segmento do agro, esperamos contribuir com o setor de serviços. Eu conheço bem essa área, no meu histórico de trabalho no Brasil, tive vários como clientes. E assim, eu acho que a gente vai, nós vamos ter um dia em Washington dedicado às atividades, ao Conexão USA, apresentando, trocando ideias, ouvindo esse público que vai estar lá. Vamos querer ter uma rodada de negócio, justamente como o Paulo falou, para que haja uma interação do público que está vindo para cá, com os americanos, com o segmento americano, com brasileiros de sucesso. E vamos dar um overview de alguns temas importantes. Até eu vou fazer aqui, dar um spoiler para vocês. Nós vamos ter uma parte do dia apresentando Conexão USA, citando como um principal hub de serviço especializado nos Estados Unidos. Estamos sendo assim, nos colocando como uma oferta global para esse público. Vamos também falar um pouco de imigração, caminhos legais para viver e trabalhar nos Estados Unidos. Isso é importante. É importante você estar aqui legalmente. Muito se fala da gestão do Trump, mas todas as pessoas que queiram estar aqui de forma legal, que tenham competências,
serão muito bem recebidos. Essa é a minha ótica, a minha visão. Logicamente, cada um tem a sua ótica. Eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas nós temos caminhos naturais para você migrar e para desenvolver bons negócios aqui também. Por que não? Porque, como o Paulo falou, está chegando aí a Copa do Mundo. Por que não haver interação, a participação de empresários brasileiros nos Estados Unidos? Por que não ter empresas brasileiras tornando-se aqui multinacionais? Eu acho que isso aqui é totalmente palpável. Isso é um ponto importante. Nós temos o prazer, no Conexão USA, ter um especialista em inteligência estratégica e segurança, então ele vai dar uma palavra sobre a segurança privada nos Estados Unidos, overview das oportunidades de negócios, então é importantíssimo isso. E também vamos falar da parte de investimentos nos Estados Unidos, como acessar investimentos globais através de empresários, de empresas americanas, com especialistas do Wall Street. E fechando a rodada do dia, sendo redundante, teremos uma rodada de negócios, teremos perguntas e respostas e profissionais, empresários aqui dos Estados Unidos para trocar informações com o público que estará presente, que cada vez mais, pelo que eu tenho informações aí do Paulo, está crescendo e vamos também vamos comunicar ao público também aqui, o Márcio, que está nos ouvindo, que nós vamos abrir este espaço para um público maior. Ou seja, se você é empresário, se você, inclusive do agro, por que não? Se você é empresário e tem vontade de participar dessa rodada de negócios, dessas oportunidades aqui americanas, fazer intercâmbio com essas pessoas, venham estar conosco em Miami, venham estar conosco em Washington, será um prazer. E o time todo, Márcio, do Conexão USA, espero que a escalação toda esteja presente, todos não vão poder falar no mesmo momento, mas todos estarão presentes para fazer, repito, esse intercâmbio entre o público presente e nós que estamos por aqui. Acho que essa é a ideia geral, Márcio, e vamos delongar depois mais um pouco em cima das suas provocações. Bacana. Muito, muito bom esse ponto de vista, Coutinho, Paulo, porque nós nascemos, né, junto com o Notícias Agrícolas com esse propósito de levar a nossa audiência, de levar as nossas informações como um futuro serviço. Então, isso eu já falei aqui para vocês algumas vezes, né, para quem está nos assistindo, e vou voltar aqui a falar na presença do Paulo, porque também é da área de serviços, que nós estamos desenvolvendo, sim, e cada vez mais, junto com você, empresário rural, muitas oportunidades de negócios e de serviços, seja no Brasil também ou nos Estados Unidos, né? Porque o Brasil é logo ali. Então dá muita gente, inclusive, para continuar no país e diversificar com os Estados Unidos e outros países que nós já estamos trabalhando, ou focar mesmo no Brasil com a ajuda, na verdade, desse time de especialistas. E aí, Paulo, é que entra a importância da Sebrae, né? Exatamente fazendo um link de aproximação, eu diria, junto ao Conexão USA Grupo Explora, porque quando a gente fala de serviços, a gente tem, obviamente, o hábito, talvez, eu diria como brasileiro, de comparar, né? Porque quando a gente vai num serviço que às vezes é público, a gente sabe, eu vou usar a palavra infelizmente, como às vezes a gente é atendido e da forma que nós somos atendidos nessas instituições públicas do Brasil, especialmente, e aqui em alguns lugares não é muito diferente também. Mas a gente sabe o quão capacitado é e quanta tecnologia embarcada está dentro dos serviços para que ele continue a crescer e a oferecer para o público, porque nós somos, né, também consumidores, a oferecer para o público novas visões, novas oportunidades, novos negócios, ou seja, uma forma diferente de entregar, na verdade, esse tipo de conexão, esse tipo de serviço. E talvez, né, seja essa uma das, ou um dos objetivos do Sebrae com essas instituições americanas. Quando você falou lá atrás, eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente desta conexão, ou seja, dos brasileiros, né, com as empresas americanas aqui, né, nas duas grandes cidades que serão sede do evento Sebrae Missão Empresarial. Conta um pouquinho para a gente, Paulo, se você, aliás, está lá na página da Sebrae, para quem quiser depois mais informações, mas gostaríamos de te ouvir sobre as empresas
americanas que estarão presentes e que dividirão, na verdade, conhecimento com o público brasileiro que virá para cá, inclusive, como disse o Coutinho, do agronegócio. Bom, uma das coisas que o setor de serviços sempre teve problemas, principalmente no Brasil, é que o setor de serviços ele nunca foi reconhecido devidamente como deveria ser. Por isso que surgiu a Sebrae. Eu acho que você pegar o Ministério hoje da Indústria e Comércio, não tem o serviço. Você tem lá Ministério da Indústria e Comércio e MDIC, não tem serviço. Se você pegar a PEX, o próprio Sebrae, a gente agora que está começando a fazer uma conscientização para que o serviço seja importante nessa questão de internacionalização. O Sebrae e a Apex, eles focam muito no comércio e na indústria e na agricultura, e o serviço nunca teve inserido dentro dessas viagens, dessas missões empresariais que eles promovem, das feiras fora do país. E agora parece que mudou um pouco a consciência. A gente esteve conversando com o Jorge Viana, que é o presidente da Apex, e ele parece que agora vai criar lá uma comissão específica para tratar do setor de serviço, porque o setor de serviço, por mais que você fale, pô, como é que eu vou exportar serviço? Tem diversas formas. Você pode exportar know-how, você pode exportar a própria tecnologia, e agora essa viagem que a gente pretende fazer para cá é justamente para trazer algumas empresas que oferecem tecnologia e inovação para que o serviço possa conhecer. Muita coisa, às vezes, até a gente já tem lá, porque hoje, com a globalização, as informações chegam muito rápido. Mas hoje, o maior medo do setor de serviço atualmente é o que vai acontecer no futuro com a implantação da inteligência artificial. Então, muitos empregos serão praticamente extintos, mas também muitos serviços serão extintos. Você perguntar aí para entrar no ChatGPT, ela te responde tudo. Então, muitas funções de serviço só vão acabar. Então, a gente precisa começar a trazer essa informação da inteligência artificial para dentro do segmento de serviço, para que a gente possa entender de que maneira usufruir da inteligência artificial, não ficar com medo da inteligência artificial. E por isso a gente está promovendo aí alguns encontros nessa missão, principalmente de empresas ligadas ali ao Vale do Silício, trazer alguém de lá para cá para explicar como funciona. O Sebrae está muito interessado também em fazer isso para trazer essa informação depois para o Brasil, para levar a informação para o Brasil, para as micro e pequenas empresas que têm mais dificuldade nessa aproximação com tecnologia. Então, eu acho que vai ser um evento muito produtivo, principalmente voltado para tecnologia embarcada para o setor de serviços. Hoje, se você pegar serviços de maneira geral, todos eles já têm um acesso à tecnologia, à automação muito grande, como aconteceu no agro. Tudo praticamente é muito moderno. Então, você pega um serviço hospitalar, por exemplo, aí você tem várias máquinas que fazem o serviço sozinho, que melhora a condição de qualidade de higiene, e a ideia é cada vez mais ampliar essa tecnologia embarcada dentro dos segmentos de serviço que vão participar dessa missão empresarial. Então, basicamente, eu acho que a ideia é agregar o que não adianta simplesmente eu mostrar um serviço que é similar ao que acontece no Brasil. A gente precisa aproximar empresários que têm algum serviço diferenciado para que a gente possa utilizar no Brasil e, ao mesmo tempo, trazer algum serviço diferenciado do Brasil para cá, para os Estados Unidos, porque por mais que a gente ache que os Estados Unidos é um país moderno, tem muita coisa aí que no Brasil é melhor. Você pega o sistema bancário brasileiro hoje, ele dá de 10-0 no sistema bancário de tecnologia do Brasil. Então, a gente tem dificuldade aqui nos bancos até para fazer uma transferência, às vezes bancária, aí, porque o sistema parece arcaico. No Brasil, por conta de tudo que acontece de fraude, etc., a gente conseguiu avançar muito. Então, tem muita coisa que o Brasil pode trazer para cá, para os Estados Unidos também, e ter sucesso. Eu acho que um dos objetivos principais dessa missão é esse intercâmbio e cada um conheça aquilo que normalmente não pratica no dia a dia. Muito bom. E isso, Coutinho, na verdade, é de uma riqueza imensurável, eu diria, porque a questão de serviços, né, em todas as áreas, em todos os setores da economia mundial, eu diria, ela é extremamente importante. Eu vou fazer aqui um paralelo, só para o nosso público entender, com entidades que eu conheço muito bem, como a CNA e o Senar, por exemplo. Né? Estive lá, inclusive, dentro por vários anos, trabalhando, inclusive, dentro da Senar, numa parceria na época, né, com um grande grupo de emissoras de televisão, a qual eu tinha a batuta da direção de jornalismo e a gente levava esse conteúdo para o agronegócio brasileiro. Quem está nos vendo nesse momento vai lembrar muito bem dessa época que nós plantamos e colhemos. Plantamos e colhemos. Não é
hora da colheita e que nunca chega a hora da colheita. É plantar e colher no mesmo ciclo. O produtor rural sabe muito bem do que eu estou falando. E, inclusive, Coutinho, vem um grande detalhe, porque o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, leva para os pequenos produtores essa oportunidade de aprender na teoria e na prática, para colocar, na verdade, ali o seu trabalho, né, em desenvolvimento e plantar e colher. Por que eu estou fazendo esse paralelo, Coutinho? Para chegar exatamente na questão de que nós vamos ter agora uma excelente oportunidade de fazer isso também com os demais setores da nossa economia. E como é importante, né, estarmos, aí é uma opinião, né, eu diria, o Conexão USA Explore Group inserido nessa oportunidade para poder falar aquilo que a gente vem há meses, né, Coutinho, aqui dentro do nosso Conexão USA, conversando com o nosso público, oferecendo o quê? Serviços. E esses serviços agregados cada vez mais, eles mostram a qualidade que o Brasil está elevando cada vez mais, né, o oferecimento dos seus produtos, né, daquilo que ele vem oferecendo como serviços e também aprendendo e exportando, como disse o Paulo, conhecimento. Como é importante essa oportunidade, o Coutinho, que nós temos de estar inserido junto à Sebrae nesse episódio, que se você quiser, por favor, já fale inclusive a data deste evento, que já tem data para começar e terminar, porque muita gente, eu tenho certeza, a partir desse nosso bate-papo aqui, já está muito curioso em saber um pouco mais detalhes do que vem por aí. Vamos lá. Sobre a data específica, eu vou deixar que o Paulo fale as datas para poder ficar mais fácil e eu não confundir, porque o processo está todo sendo construído, não é? E com muito carinho. Nós estaremos, como já falei, o time Conexão SE estará em Washington, estará em todo, em todo momento em Washington e terá um dia que será do Conexão SE com este público, e aí já toco já um ponto importante que o Paulo comentou, né? Existe muita coisa desenvolvida e muita coisa boa e melhor do que nos Estados Unidos, no Brasil, e no setor de serviço não é diferente. O Paulo falou aí, o setor bancário, segmento bancário é nítido. Segmento de meios de pagamento, onde eu e o Paulo conhecemos também, é outro fator. Temos também muita coisa boa aqui nos Estados Unidos. Então, nosso time, o Márcio do Conexão SA, ele tem uma grande responsabilidade neste evento, é de ser um facilitador dessa interação dos melhores com os melhores, dessa complementariedade, ou seja, de fazer esse intercâmbio, essa é a palavra correta, o intercâmbio desses empresários, e para que possam ser muito maior. É aquela teoria do 2 mais 2 tem que ser maior do que 4. Quando você une competências, você consegue ser muito mais forte. Por isso que lá atrás eu falei, eu conheci o Paulo como concorrente. Puxa vida, então eu tinha que derrubá-lo e ele me derrubar? Não. E havia espaço para todos. Nós crescemos juntos. Então, essa é a realidade efetiva. Então, eu vejo que este evento ele vai ser rico nessa interação, nesse intercâmbio, seja em Miami, seja em Washington. Nós começamos, o Paulo, como idealizador, junto ao Sebrae desse evento, começou olhando um grupo mais fechado, mas aí o Sebrae foi muito democrático nessa perspectiva. Por que não abrir esse espaço para outros segmentos? Por que não para o agrícola também? Coutinho, o que é que tem a ver o agrícola com o setor de serviço? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Totalmente. Tem um aprendizado cultural, tem um aprendizado da forma de operar, tem um aprendizado de somar forças. Então, e por que não outros segmentos também? Então, assim, eu acho que esse espaço é um espaço democrático de pessoas que querem crescer o país, que querem ser a mola propulsora do país, independente de questões políticas, porque esses dois setores, o setor de serviços é o maior empregador, se eu estiver falando, do Brasil. Eu me lembro quando eu dirigia a Vale Refeição, a quantidade de usuários que nós tínhamos do setor de serviços. Então, o setor que tem um nível de empregos enorme, concordo com o Paulo, que assim como outras áreas também estão passando por
por uma fase de avaliação, adaptação e a adequação total com as novas tecnologias, inclusive inteligência artificial. Não tem um segmento no mundo que não esteja sendo afetado, por que não positivamente, pela inteligência artificial. Ah, todas as mudanças, todas as quebras de paradigma, elas são boas. Você, quando é chacoalhado para mudar, quando você é ameaçado, teoricamente pensa que é ameaçado, você dá um salto quântico. Então é isso. Acho que a gente tem aí um momento importantíssimo para termos esse espaço em agosto para colocar no ar todos esses temas e não somente colocar no ar, mas ajudar a decifrar, a resolver e maximizar as atividades de quaisquer segmentos do serviço, do agro e tantos outros que estejam conosco. E deixo com o Paulo aí a bola para ele dizer exatamente as datas do evento, quando será em Miami, quando será em Washington, e no qual o Conexão SA será um prazer estar por lá. E vou provocar você, e vou até comentar aqui, Márcio, uma coisa que nós estamos ficando. A gente tinha essa ideia, mas não sabia que já é tão rápido. Nós estamos recebendo diversos convites de entidades, de grupos, para que nós pudéssemos, para que nós possamos visitá-los e apresentar esse nosso portfólio de serviços, porque ele realmente ajuda as pessoas. O negócio é a consequência. Nós primeiro queremos ajudar. O negócio é a consequência. Então, você está nos ouvindo, é, não se intimidem, muito pelo contrário. Através do Conexão SE, através do Portal Notícias Agrícolas, nos convoquem, que nós teremos o prazer de estar com vocês no menor tempo possível. É isso aí. Muito bom. Paulo, agora fazendo meio de campo aqui, né? O Coutinho chutou lá da zaga, ele está enquanto isso ele está correndo aqui pela lateral esquerda, já se posicionando lá na grande área para você fazer o cruzamento para que a gente possa fazer o gol. Então eu passo para você essa bola com relação à data, mas eu aproveito também a oportunidade de falar um pouquinho, né? E de te perguntar a respeito mais uma vez, dessa iniciativa. Primeiro lugar, falando sobre parabenizando pelo ineditismo, né, por colocar, na verdade, a Sebrae e os serviços dentro dessa tônica de oportunidade para o público brasileiro, o empresário brasileiro que virá nessa missão empresarial e também o público empresário brasileiro que mora nos Estados Unidos. Eu tenho muitos amigos, inclusive aí na Flórida, que fazem essa ponte aérea, né? Flórida e São Paulo, Flórida, Mato Grosso, e essa ponte aérea ela vem só aumentando cada vez mais, na verdade, junto com as oportunidades que estão surgindo nos Estados Unidos. E é claro que a gente está falando aqui especificamente dentro do ponto de vista legal em todos os aspectos, é sempre assim, né, que o Conexão USA se comportou lá no começo e se comportará, inclusive, daqui para frente. Mas, ao mesmo tempo, falando sobre esse evento, falando da oportunidade, do ineditismo e do que você espera, né? Você, como um dos idealizadores, como VP de Relações Internacionais e de expectativas, especialmente. Né? O que você espera? E aí já vou fazer um convite, viu, Coutinho? Se você me permitir aqui, depois que acabar o evento, que colhermos todos os frutos, né, dessa plantação que acontecerá no mês de agosto, que o Paulo vai trazer as datas aqui para a gente. Vamos voltar para o Conexão USA para a gente falar dos resultados, né, do que aconteceram nesses dias de eventos. O que você acha, Paulo? Bom, será um prazer. Eu estou sempre à disposição de vocês. Esse evento, a programação do evento inicialmente vai ser está programada de 25 a dia 29 de agosto, tá? Só que algumas empresas de limpeza que vão comparecer no evento, vai acontecer um evento em Orlando, dia 23 e 24 de agosto, que é o maior evento de limpeza do mundo, de empresas de limpeza, que chama o Clean Show. Então, algumas empresas vêm para Orlando, vão participar desse evento que vai acontecer aqui no Expo, ali no Orlando, no Centro de Convenções, seguem para Miami posteriormente. Em Miami, nós ficaremos 2 dias, dia 25 e 26, e inicialmente estão previstos algumas reuniões. A primeira reunião vai ser um evento que o Bradesco Miami realizará,
e com o título de Conjuntura Econômica na Era Trump. Então, eles vão falar aí da conjuntura econômica dos Estados Unidos atual, qual é a perspectiva, a relação entre Brasil e Estados Unidos. Vai acontecer no Loews de Coral Gables e o Bradesco Miami, juntamente com a equipe econômica deles, eles farão uma apresentação que eu acho que deve ser bem importante para as pessoas que vêm para entender o atual estágio do mercado norte-americano aí na economia principalmente. Nós temos previsto também uma visita ao consulado brasileiro em Miami e um evento na sede da Apex. E no dia seguinte, nós temos dois eventos, que um é para tratar de o mercado de real estate nos Estados Unidos, que será apresentado aí por alguns developers lá da Flórida, que têm desenvolvido alguns projetos interessantes, e vamos visitar um fundo de investimento que tem interesse em fazer M&A e investir em empresas nacionais lá do Brasil, empresas brasileiras. Então, esse fundo vai analisar a possibilidade, dependendo do segmento, de fazer algum investimento em empresas no Brasil. Aí, na quarta-feira, dia 27 de agosto, está programada a viagem para Washington, com um jantar na chegada lá das pessoas no hotel que será, acho que vai ser no Hyatt e o White House. E quarta-feira, basicamente, vai ser livre para viagem para esse jantar. E na quinta e sexta-feira, dia 28 e 29 de agosto, nós teremos um seminário, provavelmente estamos só aguardando aí a agenda da Embaixada Brasileira, mas o seminário que a Conexão SA vai apresentar, a gente está programando para dia 28 de agosto, na parte da manhã, onde vocês apresentarão todos os palestrantes e tudo aquilo que vocês já comentaram aqui inicialmente. Teremos uma palestra de uma pessoa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, na parte da tarde. Na sexta-feira, nós temos a visita ao Capitólio e visita à Embaixada Brasileira. E eu só esqueci de mencionar que nós teremos rodadas de negócio tanto na quinta-feira em Washington, como também na terça-feira, dia 25, não, 26 em Miami. São rodadas de negócio com empresas americanas com interesse no setor de serviços e que tenham similaridade com as empresas, com segmentos que vão fazer parte da missão. Então, basicamente, essa é a programação. Ela pode sofrer ajustes de horário, mas a estrutura, a coluna vertebral da missão, basicamente é essa. Pode ter uma alteração aqui e lá, mas é o que a gente está programando como primeira missão. E a expectativa é grande, principalmente em atender os anseios das pessoas que vêm, né? Eu acho que isso é bem interessante, porque você não pode prometer uma coisa e entregar outra. Então, a gente procura sempre entregar aquilo que está escrito no papel ali, para que as pessoas não saiam aqui frustradas, depois voltem para o Brasil frustradas. Muito bom. Coutinho, a gente tem visto, né, grandes experiências, especialmente na área empresarial, de oportunidades onde o Brasil tem sim, além de exportar, né, muita tecnologia embarcada em alguns aspectos, em alguns modelos de negócios. E aí, quando eu cito, né, o nosso setor, especialmente o agronegócio, eu posso falar com propriedade que efetivamente o Brasil já foi copiado no mundo inteiro em muitas coisas e continuará sendo, né, ainda o primeiro, o vanguardista em vários modelos de negócios. Olha onde nós chegamos, né, produzindo no mesmo hectare, por exemplo, a quantidade, a produtividade, o tanto que ela aumentou com tecnologia embarcada, né, com pesquisa, com desenvolvimento, com setores e com empresas que se debruçam literalmente em cima de avançar a tecnologia, aumentar a produtividade, segurança alimentar e, ao mesmo tempo, exportação. Ou seja, é um país extremamente importante que não é só exportador de commodities, mas também é exportador de serviços, também é exportador de conhecimento intelectual. E essas oportunidades, né, especialmente em eventos como essa missão empresarial da Sebrae, eu diria que para você que está nos assistindo agora, é uma excelente oportunidade. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar o seu celular, tem o nosso QR Code aqui na tela, você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, vai levar você até o nosso time, né, no WhatsApp, conversa com o nosso time, pergunta sobre esse evento, tira suas dúvidas, fale a respeito, colabore um pouco sobre o que você tem, né, de dúvidas em relação a isso.
Fale conosco sobre eventos aí também na sua cidade, no seu estado, na sua associação. O Conexão USA, o nome está dizendo, né, Coutinho? A gente está aqui exatamente para fazer o meio de campo. Quando eu brinco, né, fazendo essa metáfora de vou passar a bola aqui para a zaga, agora o Coutinho correu lá para a área. Aí o Paulo, né, seja muito bem-vindo, viu, Paulo, ao time Conexão USA, especialmente nesse bate-papo que está muito legal. Eu tenho certeza que ficaríamos horas aqui falando a respeito de vários outros assuntos e não faltará oportunidade, mas essa conexão dentro do campo, essencialmente, é assim que ela funciona. E sabemos disso, né? Especialmente no setor que nós vivemos há décadas, né? E você, especialmente, aí dentro da porteira, sabe o que eu estou falando, porque se foi necessário você se profissionalizar para poder, inclusive, vender e exportar o seu produto dentro da porteira, você imagina fora da porteira, que é onde, essencialmente, às vezes, os serviços aparecem. Então, Coutinho, eu diria que essa é a oportunidade, né, que teremos todos nós, na verdade, inclusive, volto a falar com o nosso público, de levar essas conexões e que se entrelaçam, ou seja, ninguém vem para os Estados Unidos, essa é a minha percepção, me corrija se eu estiver errado, somente para aprender, o que a gente aprende sempre, sempre, mas vem também para aprender. Porque essa troca, na verdade, de informação, essa troca de experiências e, como eu falo, de conhecimento, ela é tão rica que vai servir muito, né, para quem está aqui, tanto para quem ainda continua no Brasil, Coutinho. Eu vejo o Márcio e Paulo que esse momento que nós vamos ter em agosto é um momento de geração de muito conteúdo. Existe um preconceito, não é preconceito não é a palavra, mas existe sempre uma, um comentário quando você fala de eventos. Ah, eventos é só para comprar, é só para passear. Por que não também? Mas eu vejo que a essência desses dias que o Paulo comentou, do evento, ele é geração de conteúdo, parceiros extremamente estratégicos que vão estar contribuindo nesse grupo. E o Paulo, quando deixou aberto, disse, olha, esse evento pode ter alguma alteração de um detalhe ou outro, mas a coluna vertebral está preservada, vale uma deixa para todos. Vocês que estão nos ouvindo e que querem participar, comentem dos seus interesses, comentem qual a perspectiva que você quer deste evento, que nós vamos procurar abraçar cada vez mais todos que estejam presentes. Eu quero pensar assim, se nós pudéssemos falar assuntos que interessem a todos os presentes, seria muito importante. E como nós, do Conexão SI, temos uma diversidade enorme de produtos e serviços no nosso portfólio, nós podemos dar mais ênfase em um ou mais ênfase no outro, sempre para atender esse público-alvo e facilitar nessa tradução simultânea, no bom sentido. É isso que o Paulo está falando, você falou, Márcia. Nós queremos traduzir esses conhecimentos de um lado do outro para que eles se somem. Então, a expectativa minha é de que a gente use este evento para aproximar. É um pouco do que eu faço aqui nos Estados Unidos, desde que eu cheguei aqui com a incubadora e um acelerador de negócios, e depois eu também estou ajudando, eu e um grande time que nos cerca, a viabilizar sonhos de famílias quando eu falo de imigração. É uma coisa importante. Eu que não sou advogado, mas sou sócio do escritório de advocacia. Por quê? Porque o escritório está em Washington, com residência. E pelas leis do Bar de DC, eu que não sou advogado, posso ser sócio de advogados. E a minha sócia, uma delas, é a diretora legal da Explore Immigration Law Firm. Então, coincidência, o evento também acontecerá onde é a base da Explore Immigration Law Firm. E eu tenho percebido muito a qualidade dos empresários, a qualidade das pessoas que desejam estar aqui também, desejam morar aqui também, desejam empreender aqui também. Então, como o Paulo falou, por que não exportar? Porque essas empresas de serviço,
as que não estão ainda, por que elas não se tornam empresas também, empresas americanas? Por que não desenvolve também um braço nos Estados Unidos? Por que não? Porque tem qualidade para tal. Então, essa é a provocação que eu quero fazer aos empresários. Continuem no Brasil, mas venham também para cá. Tá ok? Isso ajuda bastante ao contexto de você ter uma empresa de uma magnitude, de uma qualidade e de uma possibilidade sempre de buscar melhorar a tecnologia, estar à frente do mercado. Quando você tem uma empresa global, isso é muito facilitado em todos os aspectos. Muito bom. Paulo, hoje eu diria que o nosso principal, entre aspas, inimigo seria o relógio, porque, né, como eu falei, teríamos assunto talvez para falarmos aqui mais tempo, com absoluta certeza, mas eu quero aproveitar, agradecer a sua participação, a primeira, acredito, de tantas outras aqui no nosso Conexão USA Explore Group. A casa é sua e da Sebrae também. E vou deixar aqui a expectativa para o nosso público, né? Para aqueles que vierem aqui participarem do evento nesses dias de agosto. Será uma excelente oportunidade. Isso nós vamos falar até o dia do evento em todas as nossas gravações aqui, fazendo esse convite, né, seja ao vivo ou através das nossas mídias sociais, do próprio Conexão USA, falando exatamente sobre qualquer novidade que nós teremos, né, atualizadas por parte do Paulo e da equipe do Brasil, levando para você todas essas informações que eu tenho certeza que começaram a fazer muito sentido a partir desse bate-papo que você acabou de assistir. E aí, Paulo, agradecer mais uma vez a você o tempo disponível em conversar comigo e com o Coutinho e dizer que, meu amigo, as portas, eu costumo dizer, não estão abertas, elas estão escancaradas aqui para os empresários do setor de serviços, do setor do agro e de todos os outros setores do Brasil e também daqui, porque a nossa conexão é com o nosso público e o nosso público, ele é essencialmente o povo trabalhador brasileiro. Então, meu amigo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Bom, eu que agradeço, Márcio Coutinho, e sempre que precisar, estou à disposição. E antes do evento, com certeza a gente pode marcar uma outra conversa para atualizar a agenda e trazer novas informações. Muito obrigado. Bacana. Coutinho, aproveito então passar o microfone aqui para você, fazer as suas, não despedidas, né? O seu até logo, na verdade, para o nosso público aqui do Notícias Agrícolas. E acho que foi muito bacana, na verdade, né? Essa oportunidade que tivemos hoje de falar e fincar o pé do Conexão USA naquilo que nós também nos propusemos lá atrás e que a partir de agora vira realidade, que também é em grandes eventos, sejam eles no Brasil ou aqui nos Estados Unidos, Coutinho. Sempre um prazer estar na sua companhia, Márcio, na companhia do portal Notícias Agrícolas. Muito prazer mesmo em ter hoje um grande amigo que é o Paulo, amigo mesmo, amigo aquele que você não precisa estar falando com ele toda hora e tomando chopp toda hora, é aquele que você sabe quando aperta, ele está junto. Então, o Paulo é um amigo, ele sabe muito bem porque eu falo isso, é um amigo que eu tenho de coração. E até breve para vocês. E digo, até aproveitando também uma outra provocação aqui, eu estou aqui chutando nas quatro linhas. Aliás, falando de chutar, eu e o Paulo temos uma coisa comum também, nós gostamos muito de futebol, né? Então, chutar, falar da passe, tudo isso aí faz parte da nossa comunicação. Então, se você é um empresário, se você quer se comunicar com esse público que estará no evento de Miami, e sobretudo em Miami e Washington, nós estamos abrindo, não foi a ideia inicial, tá certo? Mas nós estamos abrindo espaços para poucos patrocinadores. Então, se você quer que a sua marca esteja presente, se você quer participar deste evento, procure os canais de comunicação do Conexão USA, que nós teremos muito prazer em tê-los conosco. Se você é um provedor da área de serviços, se você tem relação com esse público, acredito que essa inclusão será muito boa para todos. E, além do mais, vocês estarão presentes também no evento que já dissemos e reforçaremos cada vez mais, será um sucesso. Obrigado a vocês e até breve mais uma vez. Obrigado, Márcio. Obrigado, Paulo. Obrigado. Muito bem, eu vou pedir para que vocês fiquem mais um segundinho aqui conosco na tela para eu me despedir aqui do nosso público e reforçar o que vocês acabaram de ouvir.
entra em contato conosco para a gente falar a respeito dessa oportunidade. Para você que agora representa uma empresa, para você que tem vontade, na verdade, de talvez pela primeira vez, né, ter essa conexão internacional, ou se você já tem essa experiência, melhor ainda, fique à vontade, porque o nosso time está todo 100% alocado aqui nos Estados Unidos. Flórida, Tennessee, Washington e outros estados americanos. Então, a nossa diversificação e oportunidades para vocês, elas são bastante grandes, eu diria, e de qualquer forma, ela é importante que venha, na verdade, de você essa primeira demanda para que possamos avançar a passos largos, juntos, firmes e fortes. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de todos vocês aqui conosco, de ficarem até o final e baterem papo conosco aqui hoje com o Paulo Lofreda, que é o VP de Relações Internacionais da Sebrae, e o nosso César Coutinho, o CEO do Grupo Explore Law Firm, e também para você que está nos acompanhando todos os dias, seja nas mídias sociais, no nosso YouTube, ou então aqui mesmo, ao vivo, no nosso portal Notícias Agrícolas. Muito obrigado e até a próxima.